Uou! Ele enfrentou a coroa portuguesa, lutou contra os impostos e morreu por uma ideia. E virou feriado no Brasil. Só não perguntavam para ele se ele topava. Com vocês, Tiradentes. Olá, Jô, olá, telespectadores. Fazia tempo que eu queria vir, mas eu tô sempre com a corda no pescoço, né? Piadinha interna e eterna, né? Nós também, nós também. Eu posso te chamar de Tiradentes ou você prefere Joaquim? Ah, pode me chamar de Tiradentes, era de uma das minhas profissões, né? Eu já tô bem acostumado com isso. Mas assim, eu tenho uma coisinha preta aqui no dente. Você vai dar uma olhada pra mim? Faz um favor? Aqui, ó. Vem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, isso aí é uma casquinha de feijão que você deixou. Depois do programa eu dou uma olhadinha. Mas ó, já vou avisando, eu não curo dentes, eu só arranco. Tira dentes, sabe? Tá bom. Mas o Brasil inteiro quer saber. Você é mineiro de verdade? Eu sou mineiro da Gema, eu nasci na cidade de Ritápolis, é uma cidadezinha pequena, na fazenda do meu pai, que se chamava Pombal. Eu sou o quarto filho de 7, meus pais não dormiam no ponto, não. Me disseram que você nunca casou. É verdade? Ah, verdade, verdade. Eu nunca tive tempo para essas coisas, né? Sempre envolvido com negócio, revolução e tal. Mas eu era um rapaz bem apessoado, eu falava bem, então eu vivia cercado de meninas, né? Bom, mas a que tocou meu coração foi a Perpétua Mineira. Que saudade. Você sabia que ela foi a única pessoa conhecida minha, que teve proximidade, que teve coragem de ficar ao lado da minha forca? Pois é. Depois ninguém mais viu ela. E filhos? O senhor teve? Ah, bem provável, bem provável. Eu era festeiro, né? Vivia sempre andando nas festas, conhecendo as pessoas e tal. Eu falava bem, falava bonito e tal. Mas você sabia, os telespectadores também acho que não sabiam, que tem descendentes meus que dizem, pelo menos, que são descendentes meus vivos hoje, e recebem uma ajuda do governo, uma indenização por ser parentes de um mártir brasileiro. Que absurdo. E olha que você é conhecido por lutar contra os desmandos dos governos, né? Pois é, Ju, mas na minha época isso era muito diferente. Nós lá em Minas Gerais, nós éramos explorados constantemente. Nós, além de pagar o quinto do ouro, que era um imposto absurdo, nós não podíamos ter simples manufaturas em Minas Gerais. Nós não podíamos fabricar, por exemplo, pequenos tecidos, coisas do dia a dia. E se você reclamasse para a coroa portuguesa, sabe o que a gente receberia de resposta? Ah, vocês têm que se sentir privilegiados porque vocês estão explorando as terras do rei. O rei é bom para vocês. Que bom que nada! Mas eu soube que não foi só por isso que vocês se revoltaram, não é mesmo? Não, a derrama era a nossa maior bandeira. Imagine, as minas estavam secando e o governo não queria saber de mais nada, queria arrecadar. E aí o que eles faziam? Quando não conseguiam o valor que eles queriam estipular, eles invadiam a casa das pessoas para roubar. Isso mesmo, roubar, esta é a palavra. Sem contar que nós militares, eu era alferes, nosso soldo, nosso salário estava atrasado por 1 ano. Então não era pouca coisa para reclamar, não. Soube também que esse movimento todo estava recheado de gente da elite local. Ah, sim, era um emaranhado de gente. Nós tínhamos lá intelectuais, nós tínhamos poetas, nós tínhamos fazendeiros, desembargador, né? Nós tínhamos até militares, como eu, né? Principalmente por causa do atraso do soldo. Até padre nós tínhamos no movimento, né? Mas todos nós, não se engane, todos nós tínhamos alguma relação com as minas auríferas, minas de ouro, né? Não podemos falar ao contrário disso, é claro. Então estavam legislando em causa própria? Ah, bem, prefiro não comentar sobre isso, tá bom? Tá bom, mas deixa eu tirar uma dúvida. Você era o mais pobre no grupo? Pobre eu? De jeito nenhum. Ó, quando a minha mãe morreu, eu herdei uma grande quantidade de dinheiro, de terras, e com isso eu abri alguns negócios durante a minha vida, né? Por exemplo, eu tive uma botica, que hoje vocês chamam de farmácia, não é? Também eu fui sócio de uma mina, eu tinha escravo, sem contar, por exemplo, que eu fui comerciante, fui caixeiro viajante, fui por vários lugares aí
de Minas Gerais vendendo produtos, e eu era alferes. Né? Eu protegi, então, a região, a área de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Então, ou seja, eu tinha dinheiro, eu não posso dizer que eu era pobre. Porém, se você comparar com os outros do movimento, claro, eu posso dizer que eu era o menos rico, né? Ah, entendi. Mas como vocês pretendiam tomar o poder? Golpe de Estado mesmo. Nós tínhamos planejado entrar no Palácio do Governo, prender o governador Visconde de Barbacena, que era o governador das Minas. Alguns até tinham falado em matá-lo, né? Não posso dizer nada contra isso, né? Matá-lo. Mas a ideia era, no mínimo, prender o governador das Minas e instaurar nas Minas Gerais uma república nos mesmos moldes dos Estados Unidos da América. Essa era a nossa ideia. Então, separar Minas Gerais do Brasil. Então, vocês queriam criar um país dentro de um país? E por que não? Se você olhar lá o Vaticano, ele é um país dentro de outro país, né? Mas qual era a nossa ideia? Era fazer uma confederação. Então, unir lá as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, formando isso, criando então esse novo país, pensando assim. Nós tínhamos até uma bandeira. A bandeira, né? A bandeira era um triângulo verde, tal, bonito, parecendo lá o logo da Leroy Merlin, né? E lá escrito Libertas quaesera tamen, né? Estávamos bem inspirados naquele dia. Só que nós não queríamos acabar com a escravidão, tá? Isso fica entre a gente. Tá, tudo bem, entendi. Mas o que acontece depois? Não, a revolta nem começou. Nós só fomos saber depois que dentro dos nossos grupos, das nossas reuniões, tinha um infiltrado, um traidor, né? Um charameu, além disso, o charameu, o Joaquim Silvério dos Reis, ele dedurou tudo e o movimento nem começou mesmo. Todos os conjurados foram presos, eu também fui praticamente o último, tentei resistir com a pistola na mão e tal, mas não teve jeito, me prenderam e eu acabei indo para a prisão. Ah, mas me explica uma coisa. Inconfidência ou conjuração mineira? Qual é a diferença? Foi bom você ter tocado nesse assunto. Em casa também, prestem bem atenção. Nós não gostamos da palavra inconfidentes ou inconfidência, porque esse termo foi criado pelos portugueses para nos humilhar. Porque inconfidentes quer dizer traidores, eles diziam que nós éramos traidores da pátria. Né? E nós não considerávamos isso, nós nos considerávamos conjurados. A palavra conjurado quer dizer a reunião de um grupo, um juramento solene de um grupo contra um governo, para retirar este governo. Então nós preferimos este termo. Vocês aí em casa, a partir de hoje, não vão mais falar em confidência mineira, vão falar conjuração mineira, inclusive o senhor, seu João. Tá bom, conjuração mineira, tá entendido. E vocês foram presos depois, né? Sim, ficamos 3 anos presos, Jô. 3 anos. Aí nós passamos por um julgamento chamado devassa. E aí não teve escapatória. Tinha testemunha, tinha relatos escritos, que nós não poupávamos, escrevíamos tudo. Tinha testemunha de todo tipo. Então, assim, não tinha como escapar. Não tinha. E quando terminou a devassa, qual foi a pena? No primeiro momento, foram 12 condenados à morte. Foram 12. Mas aí a rainha de Portugal, Dona Maria I, se compadeceu do grupo e comutou a pena. Alguns foram degredados, outros foram presos, outros receberam multa, mas, é claro, alguém precisava ser morto. E aí, claro, me escolheram. Por quê? Possivelmente porque eu era o menos rico. E aí, alguns disseram depois e tal, que eu fui então o bode expiatório da conjuração mineira. Eu fui o bode expiatório, porque eu paguei pela dívida, pelo crime dos outros. Então, um só que pagou. No caso, Joe. E a sentença foi cumprida imediatamente? Ah, sim, no mesmo ano do fim da devassa. 21 de abril de 1792, lembro como se fosse hoje. Me enforcaram em praça pública, me esquartejaram, cortaram em 4 partes,
Minha cabeça foi exposta em Vila Rica, partes do meu corpo ficaram no caminho do Rio de Janeiro até Minas Gerais para servir de exemplo, para que ninguém tivesse esse intuito de fazer uma revolta novamente e tal. A minha cabeça ficou exposta em Vila Rica uma noite. Depois ela desapareceu. Até hoje ninguém sabe, né? Bom, partes do meu corpo ainda existem. Está lá na igreja de Cebolas, lá na cidade de Cebolas. Tem partes do meu corpo que estão lá. Mas tem uma curiosidade. Eu acho que essa nem vocês aí sabiam. A Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, que foi próxima onde eu fui enforcado, não tem uma estátua minha lá. Se chama Praça Tiradentes, mas não tem uma estátua minha. Tem a estátua do Dom Pedro I. E o Dom Pedro I foi neto da Rainha Maria I, que me mandou matar. Olha que curiosidade. E agora me explica essa história de herói nacional. Ah, essa história é muito boa. Em 1889, os militares tomaram o poder, expulsaram o imperador Dom Pedro II, tomaram o poder. Mas aí o que aconteceu? Eles precisavam criar um novo Estado. E para criar um novo Estado, eles tinham que criar o quê? Símbolos. Leis, uma bandeira, um hino e, claro, heróis nacionais. Não podia ser heróis relacionados à coroa portuguesa. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a procurar no Brasil alguém para ser um exemplo. Eu era militar. Então eles pegaram a minha história, que já ainda era contada em Minas Gerais, então não era uma história esquecida, ainda era contada. Mas eles pegaram essa ideia e me introduziram como herói da pátria. Apesar de terem heróis antes de mim, apesar de ter heróis que vão surgir depois de mim, mas 10 anos depois, por exemplo, da Conjuração Mineira, apareceu lá na Bahia um outro movimento, que é a Conjuração Baiana. Esse grupo aí, que era um grupo de pessoas mais humildes, 4 foram mortos na forca. Porque eram o quê? Escravizados, ex-escravizados. Mas eles queriam libertar o Brasil, não só Minas Gerais como nós. Nossa, eu não sabia, mas é uma pena que eu não consigo mais te fazer perguntas, porque o nosso show tá acabando. Ah, que Zé, eu também não posso ficar muito porque tô com a corda no pescoço, como dá para ver aqui, né? Mas bem, tô atrasado porque eu vou para um batizado. Ah, batizado, só para vocês saberem, era a senha que nós tínhamos para entrar nas nossas reuniões, né? Mas bem, muito obrigado por ter me convidado e não esqueçam, libertas quaisera também. Muito obrigado, Tiradentes, e já já a gente volta. Dia 21 de abril, lembramos o dia da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, aquele que foi escolhido pelo exército no golpe de 15 de novembro de 1889 para representar o heroísmo brasileiro contra os desmandos de um Estado opressor. E por mais que se fale dele, Tiradentes, claro, serviu ao seu propósito, mas na história do Brasil ele não foi o único. Muitos vieram antes dele e outros depois. A sua imagem como herói já foi retratada muitas vezes, algumas até para se assemelhar ao próprio Jesus Cristo. Porém, era um brasileiro de carne e osso, um personagem histórico que, como outros, tem suas falhas, mas também tem o seu valor. É verdade. A Conjuração Mineira foi a revolta que não aconteceu, mas sacudiu o Brasil colonial e deixou um legado gigante que culminou com a nossa independência. E você, já sabia dessa história? Ou achava que Tiradentes era só nome de avenida ou praça? Comenta aqui embaixo qual revolucionário você seria no grupo da Conjuração. O poeta? O padre? O dedo duro? Ou aquele que daria sua vida por amor à pátria? Fiquei curioso. E se gostou do vídeo, dê um like compartilhando com seus amigos e familiares que precisam conhecer mais sobre a história do Brasil. E aproveite para assistir aos outros vídeos do canal que estão aparecendo aqui ao lado. Até a próxima e lembre, lute por aquilo que acredita, pois é melhor chorar por não ter conseguido do que a tristeza de não ter tentado. Até a próxima.